Acompanhe agora Momento Catequético com o Cardeal Dom Paulo César Costa. Amados e amadas de Deus, nesta segunda-feira, escutemos a palavra de Deus que ilumina a nossa vida e quer formar o nosso coração de discípulos missionários. Amados e amadas de Deus, a palavra de Deus de hoje coloca diante de nós um texto tirado do capítulo 7 do Evangelho de São Mateus, dos versículos de 1 a 5. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Não julgueis e não sereis julgados, pois vós sereis julgados com o mesmo julgamento com que julgardes, e sereis medidos com a mesma medida com que medirdes. Por que observas o cisco no olho do teu irmão, e não prestas atenção à trave que está no teu próprio olho? Ou como podes dizer ao teu irmão: deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu mesmo tens uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu próprio olho, e então enxergarás bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Amados e amadas de Deus, temos diante de nós ainda um texto tirado do Sermão da Montanha, onde Jesus vai dando ao discípulo do reino a nova lei, onde Jesus vai colocando agora o discípulo na dinâmica do reino. E como se inicia Jesus dizendo: não julgueis e não sereis julgados, pois vós sereis julgados com o mesmo julgamento com que julgardes os outros, e sereis medidos com a mesma medida com que medirdes. Amados e amadas de Deus, Jesus coloca diante de nós como deve ser a nossa atitude, seja de julgamento, seja também a atitude de medir o irmão, a irmã. Primeiro, Jesus diz que nós não devemos julgar. Não julgueis e não sereis julgados. Quer dizer, o cristão, o discípulo do reino, é aquele que diante do outro, da outra, não deve julgar, não deve emitir um julgamento. Pois vós sereis julgados com o mesmo julgamento com que julgardes, e sereis medidos com a mesma medida com que medirdes. Quer dizer, o discípulo do reino não deve também medir a atitude do outro, da outra. Amados e amadas de Deus, não julgar, não medir. Quer dizer, se deve sim, diante do outro, da outra, ter sempre atitude de amor. Aquilo que o Evangelho diz: amai o irmão. O amor que nós devemos a Deus e o amor que devemos para com o próximo. Qual deve ser a nossa atitude diante do irmão, da irmã? Atitude de amor. Amar o próximo como a nós mesmos. E continua o Evangelho: porque observas o cisco no olho do teu irmão e não presta atenção na trave que está no teu próprio olho? Amados e amadas de Deus, é a atitude de ver o defeito na vida do outro e não perceber os defeitos na nossa própria vida. Às vezes nós olhamos para o outro, mas não somos capazes de olhar para nós mesmos. Às vezes o problema que nós apontamos no outro, na outra, nós o possuímos. Às vezes nós olhamos o cisco no olho do irmão e no nosso existe uma trave, existe um cisco muito maior. E Jesus conclui o Evangelho dizendo: hipócrita, tira primeiro a trave do teu próprio olho, e então enxergarás bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Quer dizer, olha para você primeiro, olha os teus defeitos primeiro, corrige-te, depois sim corrija o irmão. Mas corrigir o irmão quer dizer nunca humilhar o irmão. Corrigir o irmão implica nunca ter atitude de humilhação para com o irmão. A nossa atitude de correção para com o irmão deve ser sempre no sentido de ajudá-lo a crescer, no sentido de ajudá-lo a ser melhor, no sentido de ajudá-lo a ser um bom discípulo, uma boa discípula de Jesus Cristo. Amados e amadas de Deus, que o encontro com essa palavra de Deus nos ajude a sermos homens e mulheres que buscam amar verdadeiramente o próximo, amar verdadeiramente o irmão, que o encontro com essa palavra de Deus nos ajude a sempre buscarmos edificar o irmão, a irmã, que a nossa atitude, ainda quando precisamos, às vezes, corrigir o irmão, a irmã,
seja sempre no sentido de ajudá-lo a ser melhor, no sentido de ajudá-lo a levar uma vida melhor, nunca de humilhar o irmão, a irmã. Que o encontro com essa palavra de Deus nos ajude a crescermos nessas atitudes. Que por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Um dia muito abençoado para você.